Professor Leonardo Trevisan, que aliás eu tô com saudade de entrevistar, conversei com ele esses dias. Vamos ver lá, meus queridos e queridas, lá no ICL. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nos próximos que legal, dias o envio Dani. de tropas à faixa de Gaza. Ele quer também criar um fundo multibilionário para a reconstrução do território. A informação foi divulgada pela agência Reuters ontem, na quinta-feira. O anúncio está previsto para o dia 19, durante a primeira reunião do chamado Conselho de Paz, que será realizado esse encontro em Washington. Delegações de pelo menos 20 países devem participar do encontro. E isso nos deixa muita preocupação, né, professor? Tem a ver também com tudo que a gente conversava sobre a América Latina também, agora aqui com o Jamil. Queria até fazer esse link com o senhor. Por que a gente fica tão preocupado e o que esperar, né? Se é que a gente dá para dizer que a gente pode esperar alguma coisa, né? Porque quando a gente se fala de Donald Trump, é sempre uma caixinha de surpresa, né? É isso mesmo. É caixinha de surpresa e, sabe, é caixinha de surpresa perigosa. Se a gente olhar com alguma calma, nós estamos vendo que o Trump está, de fato, pondo em prática aquele projeto, né, da Heritage Foundation, de mudar as relações sociais, a tensão no mundo. Não é só nos Estados Unidos. O alvo é esse. Eu assino embaixo aquilo que o Jamil estava falando há alguns minutos sobre Cuba. O alvo em Cuba é provocar um colapso econômico e tem a ver com o senhor Marco Rubio, tem a ver com o projeto político dele. Mas não para aí. É isso que você está comentando. A gente olhar um pouquinho para Gaza, a gente vai observar que é essa mesma relação, né? A gente olhar de alguma forma, para o tratamento sobre a Europa, é a mesma relação. É uma mudança nas relações internacionais profundas. Esqueça aquele mundo organizado pela pós-Segunda Guerra Mundial. Esquece isso aí. Esquece esse mundo. Gaza talvez seja a cereja do bolo. Viu? O que tem em Gaza? Né? Primeiro de tudo, a primeira fase de Gaza é colocar tropas internacionais, com a desculpa de que foi a ONU que autorizou, naquela decisão do Conselho de Segurança de 13 votos com 2 abstenções, aquela decisão era: vamos pôr em prática um plano em Gaza de paz, de cessar fogo e saída do exército israelense. Não é nada disso. O que está sendo... É isso aí que vocês estão mostrando. Né? O que tá sendo posto em prática em Gaza é uma prática real e efetiva daqueles velhos acordos de Abraão do primeiro mandato de Trump. Atenção, as tropas internacionais chegam em Gaza para desmilitarizar o Hamas. Não é para que Israel saia, é para desmilitarizar o Hamas. É o primeiro ponto. O segundo ponto, fazer o quê com Gaza? Aí é que está a dor, aí é que está o perigo. Gaza vai ser transformada em 3 mundos, a divisão do território em 3 mundos. Vai ser feita uma grande mudança por residenciais em Gaza, os palestinos serão absolutamente conscritos em Rafah, com a construção de mais ou menos 100 mil unidades residenciais. Você pode imaginar que unidades são essas, vão substituir aqueles barracos, vão concentrar lá. O resto de Gaza será feito um enorme projeto turístico e industrial. Serão 180 grandes arranha-céus na orla mediterrânea. É o resort de Trump. Com a saída absoluta dos palestinos concentrados em Rafah, onde eles já estão. Na prática, é tirar Gaza de qualquer elemento palestino. Atenção, quem vai fazer parte dessas tropas é Turquia, Egito, Arábia Saudita, Catar, Omã, até Hungria. Quando você olha para isso, diz assim, que parte do mundo está fazendo isso? Não é de hoje que os chamados árabes, entre aspas, moderados, sonham com um fim para os palestinos.
Os palestinos atrapalhavam os acordos de Abraão. Os palestinos, de alguma forma, impediam uma união fortíssima para um novo Oriente Médio que iria surgir. Esse novo Oriente Médio é no estilo Dubai. É esse o estilo em que você soma a riqueza do petróleo, a tecnologia de Israel e vamos em frente para abraçar o mundo de negócios. Palestinos esquecem, Hezbollah esquece. Até mesmo as populações curdas, atenção, estão preocupadíssimas. Curdo é um inimigo histórico da Turquia. A Turquia está usando os acordos de Abraão para ir para cima dos curdos na Síria. Nós vamos redesenhando o Oriente Médio, extinguindo populações. Isso tem nome e sobrenome. Só tem alguma memória histórica para perceber isso. Então, o que nós estamos vendo, e com data marcada, Vivian, para ser anunciada, é dia 19. Ele vai anunciar como um grande feito. E o pior de tudo, nesse ponto, Gaza é modelo. Vai ser uma tropa que vai resolver outros problemas internacionais. Leia-se, uma ONU paralela. Aonde nós vamos parar? Então, quando nós olhamos para isso tudo, presta bastante atenção, né, de que talvez o Jamil tenha toda a razão. Talvez Cuba seja um epicentro desse processo para o lançamento de uma candidatura Marco Rubio, que vai colocar em prática tudo isso que nós estamos falando, dando sequência para tudo isso que nós estamos falando. É uma outra paz para o mundo. Desculpa, eu me prolonguei demais. Imagina, querido, absolutamente fundamental, Trevisan. É necessário para a gente entender o que eu estava dizendo. É um projeto muito perigoso para quem sonha num mundo melhor. Para quem sonha num mundo com donos, aí está tudo certo. Outra visão, ao longo dos anos agora, a gente vem conversando aqui no N1 e você fala dessa importância das monarquias do Golfo e do interesse que os Estados Unidos têm, digamos assim, de ocidentalizar o Oriente Médio. Eu acho que é um pouco disso, né? Não só você não se estendeu, como eu vou te pedir para se aprofundar nesse raciocínio, porque eu acho que esse é o cerne da questão do que a gente está trabalhando aqui. César, você tocou no ponto central. Para que de tudo isso no Oriente Médio? Qual é a função disso? A função disso tem um nome só e 5 letrinhas. Tirar de perto a China do projeto Oriente Médio. É uma disputa de hegemonia no mundo. As coisas já estão mais ou menos claras. Parte considerável da Ásia ficou para a China, a América inteira ficou para os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Alguns confrontos ainda acontecem. O primeiro deles é o Oriente Médio, entre China e Estados Unidos. Não nos enganemos, por favor. A China tem absolutos interesses no Oriente Médio e não só em petróleo. Não só. Tem interesse geopolítico no Oriente Médio. Como é que é? Isso é golpe 5.0, Plantão Brasil já? O que tem o Plantão Brasil? O que o Thiago dos Reis está falando? Não confio nessa ajuda do Trump, visto que ele mesmo deixou claro que os planos para Gaza eles excluem totalmente o povo palestino. Não, é genocídio, gente. É genocídio. Gente, 151 o que está faltando. Pinguem contribuições. Precisamos da ajuda de vocês. Agora, qual é o interesse da China direto? Onde é que ele aparece? Irã. Se você olha para o que aconteceu com os ataques israelenses de junho, eles destruíram a defesa iraniana. Há um fato que é reconhecido por todos os analistas internacionais. Isso ninguém discute. Os céus de Teherã são israelenses. Se é assim, para que esse escândalo para cima do Irã? O que mais se quer do Irã? O que se quer do Irã é a absoluta ruptura do Irã com qualquer contato chinês. Este é o ponto. César, você tocou no ponto central. O que é que se pretende? Né? Toda essa transformação de uma dubaizização, esse é o nome, né? Nós queremos fazer todo o Oriente Médio com uma cara de Dubai. E com Israel aliada e fornecendo tecnologia e com grana do petróleo. Tudo isso à custa exatamente das populações locais que atrapalhavam esse jogo. Primeira delas,
o Hamas, primeira dela o Hezbollah, primeira dela os palestinos. Mas não só. Então, nós não estamos olhando para o futuro do Oriente Médio, nós estamos olhando para o ensaio geral. Você tem toda a razão, César. É um ensaio geral do que virá. Não nos enganemos, a África é o próximo passo. Não nos enganemos, porque ela está em território em disputa. É isso que você olha no Níger, é isso que você olha em Burkina Faso, é isso que você olha o que está acontecendo na Nigéria, que não sai no jornal. É o esmagamento do Iêmen, Arábia Saudita versus Iêmen, é esse mesmo contexto. Nós estamos olhando para uma decisão de futuro, talvez para as próximas décadas. Nós não estamos vendo o governo Trump, nós estamos vendo uma decisão de futuro para as próximas décadas, com um detalhe pequeno. Isso tudo interessa a brutal concentração de renda motivada pelas Big Techs. Não nos enganemos sobre isso. Isso tudo não é só poder geopolítico, é grana. Tá? Então, se não olhar para isso aí, não vai entender direito o motivo que nós estamos pensando nisso. Se quiser pensar no mundo que vai deixar para filho e neto, essa é uma palavra comum, né? Que mundo você vai deixar para filho e neto? Olha o que está acontecendo no Oriente Médio e põe a mão na cabeça. E sabe o que é que me assusta, César, Ricardo, Vivian? Eles estão ganhando. É isso que me assusta. Professor, eu queria voltar para Cuba. Eu queria voltar porque é o seguinte, o cidadão comum, aquele que não pensa com a geopolítica no seu pensamento, na sua cabeça, que não entende muito bem desses mecanismos geopolíticos mundiais, de como é que eles funcionam, a relação entre os países, eu percebo o seguinte, existe uma intenção também de propaganda do regime capitalista para dizer que ele funciona. Né? A China é um país grande demais para ser enfrentado, para ser destruído, para ser aniquilado, como, por exemplo, está acontecendo com Cuba. Mas é muito importante também, pelo que eu percebo, pelo que eu entendo, mostrar para o mundo que um país socialista não funciona. Então, olha só como eles estão vivendo na miséria, como eles estão... Falta tudo, falta até papel higiênico. Lembra quando faltava papel higiênico na Venezuela? Enfim, tudo tem muito a ver também com essa propaganda do capitalismo para dizer, olha, os países capitalistas são desenvolvidos, tudo funciona, e nos países socialistas a gente tem escassez, a gente tem miséria, a gente tem dificuldade de todo tipo. Eu queria ouvir o senhor a esse respeito, porque também se trata de uma guerra ideológica, né? Não há dúvida nenhuma, Ricardo. Não há dúvida nenhuma. A guerra ideológica é aquela... Tudo isso que nós estamos falando é a antessala disso. Né? Outro dia caiu na minha mão, sabe, Ricardo? Eu estava pegando um outro livro e caiu da minha mão o livro do Francis Fukuyama, O Fim da História. Cuidado, hein? Ele pode ter razão, ele pode ter sido premonitório. De que não tem outro sistema no mundo a não ser o sistema capitalista. Lembra disso, de 1990, que ele dizia a história acabou, o mundo vai virar só capitalista. Tomaram um atentado de 2001 pela cabeça e tomaram um Putin crescendo e tudo isso. Né? Não deu nada certo aquela ideia, mas a ideia permaneceu. E eu acho que você toca num ponto central. Por que Cuba? Cuba não é apenas a derrota de uma vitrine socialista. Cuba é um projeto interno da política americana trumpista. Não, por favor, a gente precisa olhar para isso, porque senão a gente... Isso é uma coisa interessante, né, gente? Deixa eu falar um pouquinho sobre o fenômeno do professor Trevisan, que é um analista brilhante. E uma coisa interessante, né? Como as pessoas... E pro bem e pro mal, tá? Como as pessoas estão interessadas em análises geopolíticas, né? Nas redes sociais. Porque cada vez mais eu vejo canais que abordam assuntos geopolíticos bombando. E mesmo assim, muita gente se enganou. Quando teve o sequestro do presidente Maduro, o pessoal achou que ia começar uma guerra mundial, que a China e a Rússia iriam agir. E assim, a geopolítica, ela tá muito mais... Ela lida muito mais com o subterrâneo das relações internacionais, né? E nisso o professor Trevisan traz uma análise muito privilegiada. Inclusive, alguns dos nossos cortes mais vistos na história do canal são análises dele.
E é muito necessário que a gente entenda isso. Gente, 151, quem é que pode mandar R$10 aí para a gente continuar trazendo para vocês informações necessárias? Vamos lá, queridos e queridas? 151 pilas? Quem pode contribuir com um pouquinho para a gente fazer tudo direitinho? Vamos lá? A gente entende tudo errado sobre o que está acontecendo com Venezuela. Venezuela não aconteceu apenas pelos negócios. Os negócios estavam indo muito bem, obrigado. A Delcy Rodrigues tinha ido em abril lá para os Estados Unidos, conversado. O grupo da Delcy Rodrigues tinha patrocinado a candidatura do Trump. Né? Quem tem alguma dúvida, eu cito a matéria da AFP, da France Press, detalhando tudo isso. Eles dizem que um furo internacional, candidatíssimo ao político, mostrando quanto que tinha de relevância o projeto Delcy Rodrigues desde abril com o Marco Rubio. Portanto, a reentrada das petrolíferas americanas em Venezuela estava garantido. Tanto é assim que uma semana antes do Trump botar navio no Caribe, todo aquele circo, uma semana antes, a Chevron fechou acordo e voltou a operar em Cuba, sem sanções. Ou seja, estava tudo negociado. O que é que estava atrapalhando a Venezuela? Para que sequestrar, entre aspas? Para que precisar cobrar a entrega do Maduro? Qual era o motivo? O motivo é que uma parcela do regime venezuelano continuava com essa tua visão. Vamos socorrer Cuba, com aquilo que o Jamil dizia. E entregava a Cuba, e era difícil conter a entrega dessa parcela de 30, 40 mil barris de petróleo dia para Cuba, para exatamente impedir o que o Jamil estava explicando. O racionamento de água, o racionamento da entrega de remédio, ônibus para as pessoas irem trabalhar. É isso. Nós não estamos falando de luxo, nós estamos falando de coisas básicas. Petróleo para coisa. Aí é que está o ponto. Aí você pergunta para mim, por que precisava esmagar tanto Cuba? Tem o motivo Cuba igual à política interna americana. O Trump já tem pesquisas observando com muita clareza que o Vance é um candidato muito difícil da sociedade americana engolir. O candidato Marco Rubio é muito melhor. Rubio precisa ter um grande feito para apresentar. Isso que o Jamil mostrou, o colapso do governo cubano, isso que você falou, a derrota completa da ideia socialista, a vitória, aquele nó na garganta, aquela coisa presa na garganta dos americanos por mais de 60 anos, 60, 80 anos, que é Cuba. Marco Rubio teria o grande elemento. Nós acabamos com Cuba. É isso. Aí você vai me perguntar, mas isso é fator importante para a eleição? É fator decisivo, porque a eleição norte-americana será decidida não nos 50 estados, será decidida em 6 estados, que são os mais pobres, onde tem mais imigrante. Imigrante que está lá tem a mesma cabeça do Marco Rubio. Nós precisamos nos vingar de Cuba. Olha o que Cuba nos fez. Caramba, você tocou num ponto central, Ricardo. Para que de tudo isso? Se a gente não olhar para esse quadro, a gente não entende o quanto isso marca o grande projeto de manutenção de uma lógica Trump no governo americano. O James Carlyle, que é o cara que bolou aquela expressão, a economia estúpido, escreveu um artigo no Washington Post assustador sobre tudo isso que você está falando, dizendo, toma cuidado, Partido Democrata, atenção, Partido Democrata, vocês precisam de um mote, ele tem 84 anos, vocês precisam de um mote, foi ele que elegeu o Clinton, foi ele que quebrou a dinastia Bush, a dinastia do pai do Bush, foi ele que fez isso. Esse cara não é nenhum tonto. Ele tá fazendo uma análise absolutamente precisa sobre o que é que vai vir nas eleições americanas. Não só as de novembro, como as daqui a 2 anos.
Você quer comentar, né, César? Pode comentar. Não, na verdade, assim, vai ao encontro daquilo que eu disse anteriormente, Trevisan, e no meu caso tem essa questão pessoal que eu só vou usar o espaço para reforçar o pedido de que o governo brasileiro se engaje com isso, porque no limite vai se produzir um cenário parecido com Gaza, Vivian, em Cuba, no limite. Exatamente. Talvez o limite desse processo a despeito da força do povo cubano. Então existe um caráter de emergência e Trevisan sabe isso muito melhor do que eu vi. Na nossa Constituição, o nosso texto constitucional garante que é uma obrigação do nosso povo constituir uma comunidade latino-americana das nações. Isso, em tese, independe do governo, Ricardo. Noemi Guimarães, primeiro, tô chocada que o Reinaldo indo pro Metrópolis lixo. Pra mim acabou, não vou ver mais nada dele. Esse canal só sabe atacar o Lula. Qual canal? Folha TV ou o ICL? Não entendi, Noemi. Eu nunca... eu critico o Lula, mas eu nunca ataquei o presidente. Nem de forma odienta, nem nada do tipo. Não entendi. Explica pra nós. Você pode ter um governo X, governo Y, é um parâmetro constitucional que o Brasil deve se orientar pela composição de uma comunidade latino-americana das nações. Então, é um preceito constitucional, inclusive, prestar solidariedade ao povo cubano nesse momento, com ações, para muito além de só posicionamentos políticos. Tem um sentido latino-americano no que você está falando, Ricardo, que é absolutamente racional. Se alguém quer pensar bem em fortalecer Mercosul, até mesmo para gerar emprego e renda aqui no Brasil, para pensar a sobrevivência de uma visão multilateral, nos darmos as mãos aos europeus, eles trazerem tecnologia, nós oferecermos mercado e crescermos. Nós não podemos deixar com isso que a solidariedade latino-americana desapareça. Se Cuba cair desse jeito, o próximo passo é Colômbia e Peru na mesma medida. Não tenha nem você nenhuma dúvida. Então, é bastante duro essa mensagem, mas ela é obrigatória, e você tem toda a razão. Ela é constitucional, a nossa solidariedade latino-americana, isso está na Constituição, mas ela é, do ponto de vista econômico, absolutamente racional. Nós não precisamos pensar em ajudar Cuba apenas e tão somente por uma solidariedade internacional. Isso nos interessa economicamente. Vários empresários brasileiros têm essa condição, têm essa percepção. O Latinoamérica é a nossa carta na manga de como nós jogamos no contexto novo geopolítico do mundo. Nós não podemos jogar sozinhos. Não tem mais nenhum país jogando sozinho. E eu acho que esse ponto é fundamental para a gente entender do que é que nós estamos falando. Você tem toda a razão com essa solidariedade. É isso, professor. Obrigada demais, então, por mais um excelente papo e análise aqui tão importante para a gente fechar essa semana, essa sexta-feira. Quero desejar, em nome de toda a nossa equipe, um bom carnaval também, bom descanso para o senhor. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!